Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que possamos dizer que estamos reunidos em nome de Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis nossas súplicas em nossas necessidades, mas a fé que anima a vossa igreja. Errei a oração. Nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Mas livrai-nos, eu botei foi o... Enfim, velho, eu tava na missa agora há pouco, aí confundi foi tudo, enfim. Vamos lá. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que estás no céu. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia, caiu a chuva, vieram as enchentes e os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O sábio construiu a sua casa sobre a rocha. É muito legal essa musiquinha. Eu lembro que a gente cantava no maternal, infantil. Pra quem era do Cristo aí, eu tinha Maria Lúcia. Legal demais. Não tem como, pelo menos pra mim, olhar essa palavra de Deus e não lembrar da parábola das sementes. A parábola das sementes fala o seguinte: um homem vai um caminho, né, do plantar sementes, pá, sendo que no caminho algumas sementes ficam no caminho e secam. No caminho também outras sementes caem em terreno pedregoso, as sementes brotam, mas não conseguem criar raízes profundas porque o terreno é pedregoso e aí acaba morrendo quando vem. Outras caem num terreno que está cheio de espinhos ao redor, ela consegue firmar as raízes, cresce, mas os espinhos a sufocam e ela morre. E outras sementes caem em terreno fértil e frutifica 30, 60 e 90 vezes mais. É muito análogo nessas duas passagens. Engraçado que é do Mateus 7, é do Mateus também a parábola das sementes. Não sei se também está nos outros evangelhos. Mas é mais ou menos perto aqui, eu acho, sabia? É mais ou menos perto. Aí o que acontece? As sementes que caíram em terreno pedregoso são aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas está cheio de coisas, cheio de riquezas no coração. Ou seja, deixa construir a casa sobre a areia, né? A semente brota, a semente germina, mas não consegue enraizar. E por não conseguir enraizar, porque meu coração é muito rico, muito cheio, ela vai morrer, porque não tem como se nutrir, né, dos nutrientes da terra. Já a outra que cai no terreno espinhoso, até que consegue criar as raízes. A palavra de Deus adentra o coração, você acolhe, cria raiz, mas no primeiro momento de dificuldade, primeiro sufoco, primeira, né, se afasta, abandona. Por quê? Porque tinha os espinhos ao seu redor. Os espinhos simbolizam aquele coração que
que deixa-se abater. Não é nem o coração que se deixa abater muito facilmente, mas aquele coração que não está rezando, que não está vigiando, que não está se entregando em Deus. Aquele coração que não recorre a Deus, mas acaba se recorrendo por outros meios. Acaba se recorrendo até mesmo ao pecado para afogar suas lamentações, suas mágoas. Ou seja, os espinhos sufocaram essa planta. Os espinhos, as preocupações, as coisas externas, as turbulências. Ou seja, construir a casa sobre a areia. Já o homem sábio, o homem prudente, é que nem aquela semente que cai em terreno fértil. É que nem um homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Vão vir provações. Vão vir ventos fortes, chuvas, enchentes. Os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu porque estava construída sobre a rocha. Sobre a rocha. Quando veio o desespero, recorreu à oração, recorreu à confissão, recorreu à Eucaristia. Quando veio as tribulações, recorreu até aos irmãos de comunidade, conversou com o padre, falou com seus pais, sua mãe, seu pai, pediu conselhos. É aquele terreno fértil que a palavra de Deus adentrou em você, ó. Vou retomar isso como regra de vida. E engraçado, né, pessoal? Esse evangelho foi o de ontem, né? Hoje é dia 6 de dezembro, eu tô gravando ele hoje. E ontem foi o dia que um tio meu morreu. Meu tio morreu. E hoje foi o dia da missa do seu velório, né? Para ele ser enterrado, para o seu enterro. Hoje eu fui para a missa, né? 5 minutinhos antes da missa fiquei ali velando um pouco o corpo do meu tio, fazendo oração, entregando o meu tio ao coração de Deus e pedindo que ele acolha no seu coração. E diante dessa oração, o Espírito Santo foi me conduzido e me levou uma coisa muito forte, que tem a ver sim com esse evangelho. Eu olhava ali o meu tio e ao mesmo tempo eu olhava, cara, um dia vai ser eu. Um dia também vai ser eu. E o interessante é que quando eu fui rezar pelo tio Júnior, perdão, falei o nome dele aqui, mas Júnior é generalista, não queria falar o nome dele. Mas quando eu fui rezar pelo meu tio, Júnior é muito generalista, né? Tá safe, tá suave. Quando eu fui rezar por esse meu tio, a gente consequentemente vai lembrando um pouco da vida dele. E engraçado, né? Porque isso foi até confirmação quando o meu primo foi falar um pouco, após a missa, um pouco sobre o meu tio, né? No caso, meu primo, o filho dele, né? E a primeira coisa que me veio à mente do tio Júnior é que ele era uma pessoa muito humilde. A gente conseguia ver a humildade dele. Era uma pessoa muito dócil, muito mansa, sabe? Você via que ele não tinha essa soberba, não queria ser visto. Ele era muito humilde, muito tranquilo. E engraçado que eu consegui perceber isso, por mais que eu não consegui conviver tanto tempo assim com ele. Mas foi justamente isso também que o meu primo exaltou no coração do meu tio. Meu primo, quando foi falar, exaltou a humildade do tio Júnior. E o padre também falou sobre isso, ou seja, isso me tocou profundamente. Porque da mesma forma que o tio Júnior, nós também iremos. Um dia velarão pelo nosso corpo. Um dia será o nosso enterro. E dentro da nossa vida, dentro da nossa história de vida, o que é que vai ser exaltado na hora da nossa morte? Não vai ser os bens que eu conquistei, os grandes prodígios que eu realizei, as riquezas que eu construí, o império, né? Não, nada disso que vai ser lembrado. O que é que vai ser lembrado na hora da minha morte? As minhas virtudes, a bondade a qual eu fiz. As coisas que eu fiz que não ficaram presas só nesse mundo, mas ressoaram pela eternidade. Quando o tio Júnior morreu, o que foi exaltado dele? Podia ter sido qualquer coisa, mas foi a sua humildade. A sua humildade. E isso me tocou muito profundamente e me trouxe uma reflexão muito profunda no meu coração. Eu falando assim, rezando, né? Luciano, tu vai morrer um dia. Isso é inevitável. É inerente à morte ao ser humano.
Mas o que é que tu quer construir até o fim da tua vida? O que é que tu quer construir até a hora da tua morte? Engraçado é que quando eu ia rezando com isso, mais o meu coração ia pensando, meu Deus, como eu me preocupo com coisas banais. Como eu me preocupo com coisas vãs. Eu me preocupo, caramba, o meu futuro emprego. Caramba, um dia eu tenho que conseguir uma casa, né, pra morar. Caramba, eu tenho que conseguir um trabalho. Caramba, eu tenho que pagar minhas contas. Pô, caramba, aquela coisa lá. Putz, e aí quando eu olhei ali, né, fui rezando com a temática da morte, percebeu, velho, parecia que, meu Deus, eu tô preocupado com tanta coisa besta. Tô preocupado com tanta coisa terrena. Não estou dizendo que também não devemos ter zelo né, com a nossa vida, essas coisas, né? Tem que ter zelo, mas não é o primeiro lugar. O primeiro lugar está o quê? Está a caridade, está fazer o bem à humanidade, estar em ser humilde, como o tio Júnior foi humilde, estar em ser caridoso, estar em ser bondoso, está em pedir as virtudes teologais, fé, esperança, caridade. Pedir também as virtudes cardinais. Senhor, me dê temperança, me dê as virtudes que o Espírito Santo nos suscita, né? Isso é que é riqueza. Isso é que vai ficar após a nossa morte. Não é os bens que conquistamos ou as riquezas que geramos. E nesse negócio de riqueza eu lembro demais, sabe do que? Do Império Romano. Jesus foi crucificado nas mãos do Império Romano. Os primeiros cristãos foram martirizados pelo próprio Império Romano. O Império Romano sacrificavam, perseguiam os primeiros cristãos. E olha onde é que está o Vaticano. Onde é que está o Vaticano? Está lá em Roma. Está lá em Roma. Ninguém lembra do Império Romano. O Império Romano se dissolveu. Cadê o Império Romano? Cadê o Império Romano? Não existe mais. Mas a igreja está lá, prevalece. Ou seja, as riquezas que nós produzimos nesse mundo vão se perder no meio da eternidade. Mas a humildade que o tio Júnior teve, a bondade de coração que nós podemos ter, que o tio Júnior também teve, essas coisas é que ficam e ressoam pela eternidade. Essas coisas. Porque tudo isso vem de quem? Do Espírito Santo. E nós sabemos que o Espírito Santo ele é eterno. Ainda aqui na terra podemos viver e provar centelhas de eternidade. Não nos apeguemos, meus irmãos, às coisas deste mundo, porque todas elas passam. Não nos apeguemos ao ter, ao poder e ao prazer. Não nos apeguemos a isso. Nos apeguemos nada mais, nada menos do que sermos pequenos, sermos pobres, sermos humildes, que aí sim estaremos sendo prudentes, estaremos construindo nossa casa sobre a rocha e estaremos agradando o coração de Deus. Eu vou mandar esse vídeo para minha tia, para os meus primos. Eu quero, do fundo do meu coração, dizer que eu rezo por vocês, que eu amo muito vocês, do fundo do meu coração. E é até pleonasmo dizer isso aqui, mas eu estou aqui para qualquer coisa. Meu chamado é esse, minha vocação é essa. Estou aqui para o que der e vier. Por tudo. Contem com minhas orações, tá, meu tio, minha tia, meus primos. Amo muito vocês. E lembre-se sempre, para todos os outros também, né? Prudente homem que constrói sua casa sobre a rocha. Sejamos humildes, né? A exemplo do meu tio, ser humilde. Porque isso é que vai valer. Isso é que vai valer. É muito mais feliz quem faz o outro feliz. Muito. Amém, né? Estivemos reunidos em nome de Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Deus abençoe todos vocês, gente. Amo vocês.